Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo Canal Mais Ribeirão, larga a brasa na TV. O prefeito, o Duarte Nogueira, disse-o aqui, em uma entrevista que nos concedia, que antes do dia 17 iria pagar os 28,35% para aqueles que tinham direito e que haviam feito negociações com o banco, etc. Os bancos já estavam mandando para o pau, etc. E muita gente cobrava. Bom, e agora? E agora? Agora? Bom, agora é o seguinte, o prefeito, neste exato momento, está concedendo uma entrevista coletiva em que ele está dizendo como irá pagar os 28,35%. Ao que consta, também houve uma negociação com os bancos para este período em que não se pagou as prestações, possa se passar para o saldo devedor. Vamos aguardar, porque o Lucinho Mendes, nosso colega, repórter, está lá e vai nos fazer a fineza de passar os dados daqui a alguns instantes. Enquanto isso, eu vou falando outra coisa. Vocês se lembram há quanto tempo nós falamos aqui sobre os cálculos para a cobrança dos quilowatts, watts da energia elétrica? Vocês se lembram? Pois é. Nós falávamos que eles iriam fazer um recálculo porque estava muito alto o valor e etc. Aí veio, no tempo da Dilma, e falaram assim, não, realmente está sendo a cobrança escorchante, acima e tal. E depois? Ninguém falou mais nada. Aí os que estavam no meio do fuzuê, eles cobraram da Dilma o pagamento. É época de eleição, né? Como é que vai fazer? Enfim, ela não baixou o valor, não reduziu o valor da energia, todos nós pagamos e depois, daí a pouco, cobraram mais ainda, mais alto. E aí, aquela história. É a mesma coisa dos bancos, certo? Agora, por exemplo, a energia, eles estão vendo que fizeram uma mancada, porque o povo está assoberbado, porque a inflação subiu e a energia tem influência direta nisso. Então, agora descobriram a história que eles estavam cobrando 32% do imposto deude, uma coisa assim, a mais do povo. Errado. Só que para nós nos ressarcirmos do erro dele, nós temos que entrar com um advogado, que vai ganhar o seu também. Tá certo? E eles estão entrando. E há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, um entendimento que deve pagar. Ué, pudera cobrar um ICMS nosso dos fios da alta tensão da rua? Ah, para com isso. Para com isso. Eu falo, não tenho papo na língua. Bom, aí, vou lembrando as coisas aqui. E eu falei, agora descobriram que eu tinha razão. Estava muito alto. Estavam cobrando coisas que não deviam ser cobradas, etc. Aí, quando o senhor Cláudio Lembo, ele foi governador por um período, a Artesp, ouçam bem, a Artesp, aquela que cuida das rodovias e concessões, fez um cálculo errado e aí deu para as empresas concessionárias de rodovias um ganho a mais, coisa pequena, de 2,5 bilhões de reais. Quem pagou a conta, olha para o espelho. Aí, quando entrou o Alckmin, ele disse assim, vamos reduzir e vamos dar um jeito de devolver. Ninguém falou mais nada. Tudo quieto. Silêncio. Bom, agora fizeram uma nova licitação e viram que se poderia cobrar menos. Então agora estão falando que vão reduzir os preços dos pedágios.
Você vai ver agora em junho. Em junho é a época da renegociação dos cálculos da inflação. Está caindo a inflação, mas eles vão lá e cobram. Certo? Então vê como é que o povo é paciencioso, como o povo é vaquinha de presépio que não grita, cordeirinho que vai para o matadouro sem mu e mé, certo? E fica quieto, principalmente se tiver mais mé que mu. Outra coisa, os bancos, estes são safardanas, estes são unha de fome, certo? São hienas que riem com a desgraça do povo. Esse sim. Então é aquela história. Os bancos têm o cartão de crédito, cartão de débito, conta. Tem conta salário, tudo bem. Eu vou já dar um alerta para o pessoal. Não entre no canto da sereia. Outro dia uma senhora paupérrima chegou para mim e falou, olha, seu Morandini, eu ganhei um cartão de crédito e um cheque especial. Falei, meus pêsames. Falou, como? É a minha ascensão social, você vai ver. Você vai ver a sua ascensão social. Primeiro lugar, se você não tiver cartão do banco, se você não tiver cartão do banco, o dinheiro chega, a sua conta é salário. Você não muda essa conta, salário. Certo? Então, o dinheiro chega na conta, você vai lá, com o cartão de débito você pode tirar, certo? Sem gastar nada. Tem direito a tantos saques, etc, etc, etc. E, inclusive, você tem direito a tantas consultas do saldo. Paga nada. Mas vê direitinho antes. Aí depois, chama o gerente e fala assim para você, olha, você é uma pessoa que está crescendo na comunidade. Aquela história do canto, né, da sereia. Então você precisa ter um cartão de crédito e precisa ter um cheque especial. Para você, quando você abre assim, tem um cheque especial, todo mundo baixa a cabeça e tudo mais. Aí a pessoa vai, pega o cheque. E eles vão dar mais para você. Você, servidor que está agora sendo chamado, eles vão dar mais para você. Eles vão dar um valor de cheque especial aí de 500 mil reais. Para você, na hora da necessidade, se socorrer. Aí o que acontece? Chega no fim do mês, está sobrando mais mês no fim do salário. O que acontece? Você vai entrar no vermelho. Você não sabe que você entrou no vermelho. Ninguém te avisa. Você entrou no vermelho. Aí você vai passando outro mês, você entra no vermelho. Vão cobrando as tarifas. Se você mudar o tipo de conta salário para conta normal, eles vão cobrando, ainda mais para cheque especial, vão cobrando os valores da tarifa e vão botando no seu cheque especial. Quando dá um tempo, cadê o dinheiro do cheque especial? Miou. Acabou. E aí ele te chama lá e fala, acabou o seu cheque especial. Você está no vermelho. Quando entra no vermelho do cheque especial, o valor da cobrança do juro é explosiva. Aí ele fala, ou você paga ou eu mando para o pau. Todo mundo manda para o pau. Aí você corre para um lado, corre para o outro. Você não tem jeito de pagar o cheque especial. Agora diz que tem uma renegociação, não sei, mas os juros são de quase 13%. Ao mês, quando o juro da taxa Selic está agora em 8, 7, 8, 9, uma coisa assim. E vai baixar mais. Você vai baixar para 4. Só que não passa para o banco. Aí arrumaram uma fórmula de o setor bancário não cobrar o juro completo do cartão de crédito. É o mais alto do mundo. É o mais alto do mundo o juro do cartão de crédito. Aí o que eles fazem? Olha, um mês vocês vão cobrar o juro, tal, depois vamos renegociar. A que valor o juro? Absurdo. Os bancos em Ribeirão Preto são os maiores devedores da prefeitura.
Não adianta mandar o coitadinho pro pau, pro cartório. Não, tem que mandar o grandão. Coitadinho não paga porque não tem dinheiro. Ou porque não se pagou 28%. Agora, o banco não paga por sem vergonhice, porque tem uma banca de advogado que ele tem lá à disposição e vai recorrendo, vai empurrando com a barriga. Aí, você já viu, né? A barriga cresce, o olho cresce também, o dinheiro desaparece e fim de papo. Então tem que fazer isso, urgentemente. E temos que lutar. Os municípios hoje conseguiram uma reviravolta na questão da presidência da República, uma renegociação das suas dívidas. Vão pagar as dívidas em 200 meses, uma redução de 80% dos valores dos juros. Então está na hora de nós lutarmos, Câmara, Prefeitura e todo mundo, lutar para que nós não venhamos a ter problemas no futuro no município de Ribeirão Preto. E o trabalhador da Prefeitura também tem que usar a cabeça. Vendeu a folha, ótimo, ajudou aí a pagar o salário. Só que tem uma coisa, não pise muito nos tomates, nem na maionese, nem na jaca, porque essa turma é mestre em dar com a mão e tirar com as duas. Entendeu? Esse é o problema. Outra coisa, eu tenho falado muito e eu quero saber. As telefônicas, as empresas de telefonia, e foi a Telefônica que fez isso, recebeu a herança da CETERP, das suas estações, aqui na 3 de Maio, prédio enorme, lá na Vila Monte Alegre, no Monte Alegre, em vários outros lugares. Esta empresa recebeu de graça, numa negociação, prédios construídos em áreas verdes, em praças públicas, em áreas institucionais, certo? E simplesmente não devolveram. E ninguém cobrou. O único prédio que veio de volta foi o prédio onde estava a Coderp. Onde estava a Coderp. Mais nada. Lá na Vila Carvalho e tudo mais, ninguém foi buscar. E nós precisando de tantas escolas, o município precisando de tantos prédios. Nada. Agora até no Supremo Tribunal estão lá achando que deve passar para as telefônicas. Como passar para as telefônicas? Uma área verde. Verde, que é do município, área institucional, que é do município. Como? E ninguém fala nada. E ninguém fala nada. Gente, está na hora de sermos homens e deixarmos de ser vaquinhas de presépio. É isso que nós precisamos. E nessa hora em que se vota a mudança da legislação trabalhista, sem que houvesse qualquer discussão mais aprofundada, e a legislação previdenciária, nós temos que entender. Estes bancos, outros que eu estou falando, depois vamos dar razão, estes bancos estão, vejam bem, fazendo força para que se mude a Previdência. Por quê? Eles querem receber os juros da dívida interna do país e não querem perder essa boquinha, esse dinheiro. Os bancos querem engalfinhar, arrastar o dinheiro, o pouco dinheiro que sobra do país, para eles. E ninguém fala nada. Por quê? Eles patrocinam ministros, patrocinam deputados, senadores e presidente da República. Os que eu estou falando. Os maiores devedores do INSS são eles. São eles. E ninguém me desmente, gente. Ninguém me desmente. Está aí. Falo claro, alto e bom som. Falou? Está falado. Daqui a pouco nós temos mais. Quero falar primeiro sobre a vacinação. Acorda, Ribeirão! Pô, vocês querem morrer primeiro para vacinar depois? Depois não adianta. Inês já é morta. Depois do intervalo. Restaurante Napoleão.
Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brazolaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar Larga a Brasa na TV. Já trouxemos aqui a Maíra de Oliveira, é isso? Isso. Maíra é do setor de vacinação. E, gente, o pessoal não está indo se vacinar. Nem no HPV e nem da gripe. Já tomei o ano passado. Tá bom. O problema é um só. A cada ano, a influenza, que é o vírus, muda. E se você não tiver adequado, daqui a pouco você vai para o beleléu. Sabe onde é o beleléu? Eu não quero saber. Boa tarde, Maíra. Boa tarde. Maíra, o pessoal não tem ido. Havia uma perspectiva, uma projeção de 50% já está vacinado nesta época. É verdade? Até mais do que isso. Até mais do que isso. Isso, porque nós já estamos na penúltima semana de campanha, né? Que é a 5ª semana. Sim. Então, nós temos que vacinar mais ou menos 200 mil E pessoas fala em uma coisa, Ribeirão. quanto custa aí no particular uma vacina desta? Em torno de R$150. Aí, está ganhando de graça, certo? Está ganhando de graça. Quer dizer, está ganhando 150. Aí depois aperta, começa a acontecer os fatos lamentáveis que sempre acontece na época do frio, aí você vai correr procurar e vai ter que desembolsar até 200. É isso? É isso mesmo. E a gente sempre lembra as pessoas, né? A prevenção, a vacina é a prevenção, Claro, né? claro. E se nós não temos casos, temos poucos casos esse ano, é porque as pessoas se vacinaram muito bem o ano passado. E não vacinando esse ano, no próximo ano nós Não, e teremos mesmo mais esse casos. ano, na época do frio, Mesmo esse se ano. pegar um tipo de vacina aí, ou de vírus diferente... Exato. A gente lembra sempre a população. A composição da vacina muda todo ano, porque o vírus que circula é diferente. Deixa eu falar uma coisa com você, que já foi falado ano passado, eu quero que você enfatize. O pessoal fala assim, eu tive uma gripe depois da vacina. Não foi por causa da vacina. Porque a vacina é feita com pedaços do vírus. É isso. É isso mesmo. É uma partículazinha Esclareça. do vírus que é feita essa vacina. Então, essa partícula ela não tem como causar a gripe. O que acontece? Às vezes a pessoa já tem o vírus incubado quando toma a vacina. E aí ela vai desenvolver, a vacina não teve tempo de proteger a pessoa Porque a daquele vacina vírus. protege depois de 14 dias, é isso? Mais ou menos 14 dias. 14, 15 dias. Isso. E Então, outra... você tem que tomar a vacina, se acautelar, não ficar muito em contato aí com multidão, etc. Tal. Fica na sua casinha, certo? Tá certo? E outra situação que acontece muito é que nessa época a gente tem outros vírus que circulam. Por exemplo, o resfriado comum. E as pessoas confundem, né, a gripe com o resfriado. Qual a diferença? gripe... Vamos ver se
Me diz a diferença A da gripe gripe e do resfriado. A gripe ela é mais grave que o resfriado, né? Então é uma aquele infecção. Você tem aquela prostração, né? Aquele corpo ruim, febre alta. Então essa situação geralmente da gripe. Isso, mas aí você tem a coriza, a dor de garganta, a tosse junto, né? Que são os sintomas respiratórios mesmo. Mas aí pode ser o resfriado também. Mas o resfriado ele é leve, né? Ele não dá essa prostração que a gripe dá. Então, ele é mais leve do que a gripe. Por isso que às vezes as pessoas falam, eu tô com gripe, não é. Dificilmente dá febre. Dificilmente ele vai dar febre. A gripe, ela vai dar febre, a pessoa fica bem prostrada, não consegue levantar para ir trabalhar, né? Isso é a gripe. Bom, e o resfriado é mais leve, embora tenha vários sintomas idênticos. Sim. Bom, no ano passado e nos anos anteriores, quantas pessoas, vamos falar bem claro, português claro aqui, quantas pessoas morreram infectadas pelo vírus da influenza e por terem baixa resistência ou terem alguma complicação? O ano passado nós tivemos 13 mortes 13. em Ribeirão Preto por influenza, confirmadas. Mais criança, mais jovem, mais... Nós tivemos de todas as faixas etárias, porque o ano passado o vírus que circulou foi aquele H1N1 que a gente já conhece. Agora está dando o H3N2. Esse ano é mais o H3N2. Nós ainda não tivemos mortes, né? H3N2, qual a diferença do H1N1? Qual que era a gripe suína antigamente? A gripe suína que a gente fala é o H1N1. O H3N2, ele é um vírus que tem uma preferência por idosos, né? Pelas idades extremas. Então, quer dizer que preferência por idoso, só gripe. E aí, então, qual a chance maior, né, desses idosos adquirirem a doença em uma forma grave e a morte, né? O H3N2. Gosta de idoso. Ele gosta do idoso. E a gente fala, o vírus da influenza, ele é esperto, né? Cada ano circula um diferente para ele também poder sobreviver. Então, a gente é que tem que se proteger. A gente tem que vacinar todos os anos. A vacina, ela protege por cerca de 12 meses, não mais do que isso. Quais os grupos que estão sendo agora atendidos, preferenciais? A gente tem os trabalhadores da saúde, os idosos... Boa parte deles já foi vacinado. Os trabalhadores da saúde é o grupo com maior adesão até o momento, né? Cerca de 60%. Eles sabem, né? Eles sabem. E nós temos aí também os idosos, as gestantes, as puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram filho até 45 dias, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas que têm doenças crônicas, então doenças respiratórias, diabetes, hipertensão, asma, doença cardíaca, bronquite. Exatamente. E também esse ano os professores. E agora, nesse momento, também foi aberto para a polícia, para os bombeiros, para a defesa civil, né, para o poupa-tempo. Então, um grupo maior aí de pessoas para serem atendidas também. E pouca gente sabe, da prefeitura, funcionários, que o Sasson está aplicando a vacina gratuitamente. Basta ir ao Sasson, aquele que for funcionário e for do Sasson, que eles estão aplicando gratuitamente. Isso mesmo, de qualquer um desses grupos que a gente comentou. E eu queria até salientar aqui, porque criança e gestante é o grupo que a gente tem sempre menor adesão. E esse ano não está diferente, né? A gente tem aí cerca de 20... Você falou do idoso, mas não é só idoso, não. Está pegando todo mundo. Não, ela pega todo mundo, né? Que esse vírus, ele tem uma preferência pelo idoso, mas não quer dizer que ele não vai pegar o restante, né? Ele pode pegar qualquer pessoa. E as crianças e as gestantes são os grupos que a gente tem menor adesão esse ano. Então, a gente faz esse alerta para as gestantes, para as crianças, para as mães, os pais levarem as crianças também. Quantos já foram vacinados até hoje, Maíra? Até agora, 72 mil pessoas. E qual era o universo? De 200 mil pessoas que nós temos que vacinar, ou gente, seja, de 40%. Graça. De graça nem vacina, pô. Então, a vacina está aí disponível. Nós temos 38 unidades de saúde com sala de vacinação disponível para a população. E a campanha está se encerrando. Dia 28, né? Dia 26 de maio. Isso. Então, seria bom passar para a imprensa, passar para os jornais, os locais. Nós temos passado, sim. Inclusive, está no site da Prefeitura de Ribeirão Preto. Vai atrás do site, manda para a imprensa, divulga, certo? Quando vier, fala aqui nessa região, naquela outra.
Assim, quem tiver dúvida também pode entrar em contato com a gente na Secretaria da Saúde. A gente tem informado, o telefone é 3977-9300. 3977-9300. Secretaria da Saúde. Isso, nós temos informado qual que é a unidade mais próxima para a pessoa, né, para facilitar a vida. Quantos já foram internados esse ano? Esse ano de internações nós tivemos 6 casos confirmados esse ano, todos eles internados, e né? Graves. Que são os casos graves. Os que internam são sempre os graves, idosos. né? De outras faixas etárias também. Nós tivemos criança também. A gente pensa que é o idoso e depois isso, cai então do cavalo. Todas essas pessoas que a gente fala que são os grupos prioritários são as pessoas que podem adquirir a doença e evoluir para a forma grave. E é onde vai evoluir para a morte. É uma dose por ano. Certo, uma dose por ano. Não iam colocar uma outra vacina junto? Da influenza mesmo, na verdade, no particular, porque nós temos a vacina da influenza que é a trivalente, Sim. que é a recomendada pela Organização Mundial de Saúde. No serviço particular, eles têm a quadrivalente, que ela tem um tipo de vírus a mais, mas é um vírus que circula pouco. Então, a chance dele circular aqui no Brasil é muito pequena, por isso ele não é incluído nessa vacina nossa. Vai até dia 26, Maíra. Até o dia 26 de maio, todas as unidades abertas vai para ter receber algum a dia população. especial ou vai continuar normal? Vai continuar normal agora. Nós já fizemos o dia 2 D, dias, né? Nós fizemos agora o dia 13 de maio, vacinamos pouquíssimo, menos de 3 mil pessoas. E a região, como é que está indo? A região está da mesma forma. O que a gente percebe é que quanto menos casos tem na mídia... Quando a água começa a subir, hein? O telefone está na tela lá, tá vendo? Tá lá. Ótimo, obrigado, Denis. Então é isso. A hora que a água começa a subir e bater no traseiro, aí o pessoal corre. Isso mesmo. Quando não tem muitos casos, as pessoas Chegou deixam o de frio se preocupar. agora, sai de baixo. É isso mesmo. A sorte agora é que deu uma chuvinha ainda. Dá uma amansada. É. A partir de agora, que secar, sai de baixo. Aí a transmissão vem com tudo, né? O Conte vírus vem comigo com aqui, tudo. vamos fazer o máximo que você precisar. Tá Obrigada, a gente agradece essa abertura para a gente falar de saúde, Não, né? É isso. Isso daí é uma missão nossa. Muito obrigado a você. Obrigada. Daqui a pouco, Rodrigo Simões, presidente da Câmara, está mudando de partido? O Bruno falou assim, está mudando de casaco, ele era palmeirense, está indo para o Corinthians? Aí é o contrário, está indo para São Paulo. Não sei, ele vai falar aqui. Ele vai falar. E outra coisa, ele participou de uma reunião agora com o prefeito e tem novidades. Exclusiva para o Larga Brasa. Depois do intervalo, já já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br.
Presidente da Câmara, Rodrigo Simões, boa tarde. Boa tarde, Bonandini. Boa tarde a todos da TV+. Bom, o senhor vai mudar de partido? Não. Falaram que o senhor ia para o PSDB? Não. Especulação? É boato, especulação, não tem nada de concreto. Lógico, fico feliz quando lembram do nosso nome, ainda mais em relação a partidos importantes, mas não tem nada. O senhor continua no mesmo partido? Sim, continuo no meu partido, não tem motivo para mudar, enfim, não tem problema algum. O meu foco hoje, Bonandini, é administrar a Câmara Municipal da melhor maneira. É mudar, fazer as alterações, as mudanças que já fizemos e algumas ainda que são necessárias. Então, não posso pensar em outra coisa hoje a não ser na mesa da Câmara de Ribeirão Preto, em transformar a Câmara de Ribeirão Preto em todos os aspectos. Esse é o meu objetivo no momento. Houve um projeto de lei que reduziu a possibilidade do presidente ser novamente eleito? Não, na verdade, foi um projeto muito justo, teve meu apoio, foi uma briga nossa, aliás, desde a legislatura anterior, quando mexeram no regimento interno para dar a opção do presidente ser eleito pelo terceiro ano consecutivo. É demais, né? Vamos devagar, para ninguém se perpetuar no poder, Morandini. Esse é o objetivo. Então, nós corrigimos esse erro da legislatura anterior agora. Então, o presidente ele pode ficar apenas mais um ano e tem que pular um ano aí, senão fica perpétuo, fica para sempre no poder e isso nós não aí queremos. Dá um puxadinho. Que repita o que aí aconteceu, exatamente, essa tragédia desse anexo que nós estamos aí administrando, esse abacaxi. Como é que ficou? Aí veio o perito, então, viu o professor, que está pronto, acabado. O professor Elias, da USP de São Carlos, prometeu até o dia 25 de maio, se eu não me engano, 26 de maio, entregar o laudo que vai nos dar aí o caminho, não vai ser a referência para a Câmara Municipal e para a Justiça ou não. De qualquer forma, eu estou sentindo que vai acabar indo para a Justiça, não vai ter outro caminho. Porque eles vão forçar a barra para querer exatamente, nós não vamos ter jeito. Mas aí vai receber o quê? Vai querer receber mais, né? Não, receber mais não, tem que entregar, ninguém tem que receber entregar nada. Entregar sem receber nada. Tem que entregar a obra, aquilo que está combinado, que está no descritivo. A construtora tem que trabalhar nesse sentido, entregar aquilo que foi combinado. Agora, aquelas barbeiragens, aquelas maracutaia que fizeram no meio do caminho, nós não temos nada a ver com isso. Tipo, não ter fiação. Não ter fiação, aí troca a obra. Então, gente, não ter tem um projeto. De um lugar pro outro. Exato, tem um projeto, tem um descritivo, tem um contrato. Memorial descritivo. Entregue aquilo no valor combinado e acabou, é isso que a gente quer. Ninguém quer nada demais. A Câmara diz que está economizando? Estamos economizando, viu? Prova disso, nós já economizamos cerca de 1.600.000 esse ano, contando aí as economias feitas com os cortes de RTI, Morandini. Com regime a publicidade, de tempo integral. Exatamente, com a publicidade, que nós baixamos. Ano passado, a Câmara contratou R$825 mil. Esse ano, nós fizemos um teto de 500. E não significa que será utilizado, exatamente. Às vezes as pessoas falam por aí, em redes sociais, em rodas, fala sem saber, não tem conhecimento e fala besteira. Fala pelos cotovelos, que a Câmara vai gastar isso, que é absurdo. Mistura as estações, que falta medicamento, que tem buraco na casa dele. Gente, isso aí sempre foi feito, nós abaixamos. Anos anteriores gastou absurdo. A Câmara sempre contribuiu com a Prefeitura. Exatamente, e vai contribuir novamente. Vai ter a sua respectiva devolução. E mais, vamos fazer agora, Morandini, nós vamos dar uma repaginada no prédio atual da Câmara, que você inaugurou esse prédio, se eu não me engano. Você estava na inauguração. E nós vamos dar uma repaginada, porque não dá mais para esperar. Nós precisamos ter um prédio realmente... Foi construído pela Prefeitura. Foi pela Prefeitura e nós vamos mexer no começo, teve que mexer muito. Nós vamos mexer naquele portal, na entrada, nós vamos dar vida à Câmara Municipal. E arrumar hoje um gabinete, a Câmara, né? Apesar de desespero de muitos aí, de muitos estarem desesperados, essa mudança que a Câmara está sendo... por essa mudança que a Câmara está passando, mas isso aí é trabalho dos 27 vereadores. Aí a gente fica chateado, houve radialista de manhã nervoso, revoltado. Aquele radialista que te pede e você não atende, pede dinheiro, na verdade, o achacador. E ele vai lá no rádio e mete o pau. É ruim isso daí, né, Morandini? Eu achei que essa época tinha acabado em Ribeirão, mas parece que voltou aí. Mas a gente vai trabalhando, quanto mais bate, mais a gente cresce. É igual massa aqui. Quanto mais bate, mais cresce e mais a gente faz.
mais respeitamos o erário público, mais damos transparência à Câmara de Ribeirão Preto. Então, deixa bater. Esses radialistas vagabundos, achacadores, a gente deixa no canto Daqui a pouco deles. você precisa nominar, né? Se não ficar ruim, é verdade. Até ruim. Senão a gente Exatamente. Não, mas o Larga Brás, eu não canso de dizer que Morandini é referência, o Rota da Verdade com o Ricardo Silva é referência aqui em Ribeirão Preto. Agora uma o outra... Maraca agora é outra referência. Aí sobra. O Deixa Léo eu Oliveira é referência. Deixa eu me falar. Aí vê o que sobra. Outra coisa. É o seguinte, você participou agora de uma reunião com o prefeito que estava marcada para antes e depois teve com os vereadores e vai ser nova coletiva agora às 14h30. Exatamente. O que o prefeito definiu? Então, o prefeito vai apresentar uma solução para os 28,35% que estava O que foi suspenso. aventado, as fórmulas? A proposta será a seguinte, lógico, eu já vou deixar público aqui, até acredito que com exclusividade em primeira mão aqui no Morandini, pois o prefeito vai anunciar às 14h30, mas daqui a pouco acho que a gente pode anunciar, ninguém está sendo inconfidente aqui. O prefeito vai fazer uma proposta, os 28%, faltavam, se eu não me engano, 18 parcelas para serem quitados. Sim. Correto? O prefeito, a equipe dele financeira, a equipe jurídica, eles fizeram uma avaliação em todo o processo. Acharam até meses. uma diferença de 6% a mais para o trabalhador, viu? Não foi aquela história da advogada que eles reduziram 3%? Parece que tem uma diferença em benefício do trabalhador, ou seja, vai aumentar 6% para o trabalhador, só que ao invés de pagar em 18 meses, Morandini, a proposta vai ser pagar em 44 meses. Vai diminuir alguma coisa, e os bancos? Mas vai continuar. Já tem uma proposta já com os bancos, inclusive da portabilidade da dívida de um banco para o outro. Isso aí o Santander, eu já posso dizer aqui, já abriu essa possibilidade de fazer essa portabilidade e não vai mudar muita coisa. Assim, lógico, vai dar uma queda de 100 para 75, alguma coisa nesse patamar. Mas vai receber depois. Mas continua recebendo. Ao invés de receber em 18, vai receber em 44 e com esse acréscimo dos 6%. Lógico, cada servidor, cada aposentado, cada beneficiário dos 28,35% vai ter que concordar. Então não adianta, tem que concordar. Quem concordou já recebe imediatamente a partir de maio. Já recebe a partir de maio. Quem não concordar, aí vai para a justiça, aquela história toda, vira precatório, enfim, a briga é extensa. E ultrapassa aos 44 meses. Exatamente. E cada servidor, cada beneficiário é responsável, não tem um representante, né, a figura de um sindicato ou de uma associação representando. Cada um de per si. Esse acordo é individual, exatamente. Pulou aquela história de unidade sindical. Não tem. Mas advogado também. Mas nós comunicamos, viu, Morandini? Estivemos há pouco com o presidente do sindicato, Laerte, para comunicar. Quem estava também muito interessado era o pessoal da MAP. Isso, o Zucoloto. Nonino, doutor Nonino. Já foi devidamente comunicado, mas eu estive com o presidente do sindicato agora há pouco, tivemos uma reunião e comunicamos para ele já antecipadamente a forma que será proposta. Ou seja, vai de cada um, né, Morandini, aceitar, de ver a sua necessidade, o seu grau de dificuldade e até onde a pessoa pode, entre aspas... Se o banco garantir... Agora, eu vou te ser muito sincero, eu não quero aqui dizer vamos assim, nivelar todos no mesmo patamar. E não vou também colocá-lo como santo. O Santander, nesse momento agora, foi o banco que não botou o pessoal no pau, ao que consta. Que me passaram. E ficou, assim, tendente a passar o débito para o saldo devedor. Isso, exatamente, a fazer essa portabilidade. Fizer a portabilidade, Morandini, desde que o juro não seja maior. A situação é o seguinte, não é boa, nós sabemos, não é para todo mundo, em todos os aspectos, por tudo que aconteceu. Lógico, a gente sabe que o servidor, o beneficiário, não pode pagar o pato, mas... tem uma proposta que, na minha visão, é justa e cabe cada um analisar da melhor forma, aceitar ou não. Eu, por exemplo, se eu estivesse numa situação como essa, então, vamos lá. Eu aceitaria. Esse mês paga total? Não. Paga dentro do... A proposta é o seguinte... 1,44%. 1,44%. Isso. Ao invés de pagar em 18, a prefeitura vai propor pagar em 44, ou seja, dentro desse mandato. Termina o mandato quitando
essa dívida dos Com 28%. 6% a mais. Com 6% a mais que foi detectado pela equipe do governo. Sim. Com 6% a mais. 6. 6. Tem, a partir do momento que for aprovado pela Câmara de Ribeirão Preto, tem que passar pela Câmara Claro, o projeto. O Antes servidor, não passou, né? Antes não, O beneficiário vai ter 120 dias para fazer o acordo. Vamos imaginar, Morandini, que a pessoa faça o acordo em setembro. Um exemplo. Mas ela vai receber em setembro, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ela recebe retroativo. E esse atrasado? É um outro acordo. Atrasado não existe. O que existe é os 44 meses. São os 44 meses. O que está atrasado não existe. Tem um pacote. Não é que ele vai perder os 40, não vai de forma alguma. Os 4 meses. Está nesse bolo. Está nesse bolo dos 44%. Ninguém perde nada. Está nesse bolo dos 44%, inclusive com um acréscimo de 6%. Exatamente. E ainda com a possibilidade de portabilidade, que é poder transferir para o Santander, que ele garante e paga do jeito que... Isso, exatamente. Então, as coisas estão caminhando nesse sentido. Morandini, agradar a todos, você sabe que é impossível. Nesse universo aí são, se eu não me engano, um pouco mais de 4 mil beneficiários. Quase com 4. Tem herdeiros. 28%. Tem herdeiro, exatamente. E você sabe, você não vai agradar todo mundo, é impossível. Mas, pelo menos, foi encontrada uma saída, uma alternativa e que pode contemplar, sim, muitas pessoas que fizeram o financiamento em cima dos 28%, que adquiriram um imóvel em cima dos 28%. Eu não vou defender o prefeito. Achei que ele fez uma amassada. Desculpa a expressão. Ao mexer com isso, ele conseguiu ter um pessoal com restrições a ele por conta de medidas, seja administrativa ou não. Só que tem uma coisa, se ele quisesse continuar, vamos assim dizer, contestando esse pagamento, ele entraria na justiça e a justiça já lhe deu ganho. Já lhe deu ganho. Isso, bem e ele poderia ter, não estou defendendo nem prefeito, nem banco, nem nada. Estou só dizendo factualmente o que poderia levar isso adiante. Pode levar adiante, porque o Tribunal de Justiça disse que poderia continuar suspenso os 28. Sim. Se suspender isso e ele pagar, fizer hoje, a partir de hoje, o acordo, tá? Quem aceitou pode prorrogar aí. Quem não aceitou, vai para a justiça. Vai para a justiça, mas aquela história, na justiça já está. Já está, exato. E ele pode contestar. Sim. E aí é uma briga de vira advogado. precatório. E você vai pagar mais advogado. Exatamente. Enfim, Morandini... Não, eu não estou defendendo. Eu também não. Achei que ele fez o maior erro da vida dele, foi isso. Estamos aqui até com... Porque pode fazer bem para 300 funcionários. Eu não posso falar pelo governo, eu apenas estou aqui comunicando até dizendo, um resumo da reunião que aconteceu. Eu sei também que você foi interveniente para poder acertar a roda que estava quadrada. A gente não pode criar mais embrólios na cidade, enfim. O que a gente puder fazer agora para acertar a situação, para que a Câmara trabalhe bem, a Prefeitura continue andando bem, isso nós precisamos. Precisamos resolver problema de buraco na cidade, problema de saúde, falta de medicamento. Parece que ele arrumou 17 milhões. Tá mais beirando, emendas, isso, mais emendas, de 30, né? Está chegando em 30 milhões de reais, ou seja, é um número significativo. E outra coisa, isso agora... nós precisamos trabalhar. A cidade, a partir de agora, Morandini, nós temos que olhar para frente. Eu recebi agora... Tem que caminhar. As pessoas não aguentam mais vazamento, sujeira nas ruas, galhada. Não aguenta mais buracos. Então nós precisamos olhar para frente, apoiar no que for preciso e fiscalizar também no que for preciso. Inclusive botar um pessoal de auditoria para receber o asfalto que for ser feito. Chega de engolir sapo como se fosse azeitona. Tem razão. Agora uma outra coisa. O presidente da República, Paulo Siokovski, uma coisa assim, que é o presidente da Associação Brasileira de Municípios, ou Confederação, eles fizeram um acerto hoje em que as dívidas dos municípios de Ribeirão Preto têm uma dívida grande, inclusive aquela da Coab, poderão ser parceladas em até 200 meses, com um decréscimo de 80% do valor dos juros. Ou seja, um refis, olha que beleza. Um refis para os municípios. Isso. Com decréscimo de 80%? Dos juros. 200 meses? 200 meses. Foi assinado hoje pela manhã.
esse acordo? É a possibilidade dos municípios brasileiros Fazer alguma coisa. Respirarem mais e poder fazer algo com recursos próprios, porque hoje em dia está difícil, principalmente em Ribeirão Preto. Tá. Fazer alguma obra, algum projeto com recursos próprios. Dinheiro para investimento não existe. Exatamente. Então eu acredito que isso aí pode aliviar, pode dar um fôlego, sim, aos municípios em todo o país. Uma medida interessante. Foi ótima, hoje assinado com e certeza. já vai começar a fazer os acordos. Dando fôlego Claro para que os ele tem municípios. interesse em que os prefeitos o apoiem na mudança das leis, etc., aí da Previdência e Mas trabalhista. acima de tudo é dar um fôlego aos municípios que estão literalmente É verdade. quebrados, né, Morandini? Ribeirão tem dívida séria. Então, Tem dívidas sérias. é o momento de dar uma Claro. acalmada e o prefeito trabalhar com uma certa Agora, um alerta que eu quero dar. tranquilidade. É um alerta que eu quero dar. Um escritório de advocacia rodou pelos municípios do estado de São Paulo e do Brasil, dizendo que ia fazer isso que estão fazendo agora com o presidente, que era um acerto para reduzir pagamento do INSS. Enganou 32 prefeituras que até agora foram contabilizadas. E vamos dizer, o prejuízo foi de milhões. Por quê? Porque o prefeito não pagou o INSS, acreditou naquilo que o escritório de advocacia orientou, e o que aconteceu? Agora o setor, a Receita Federal, veio cobrar a dívida de uma forma brutal. Tem prefeito aí quase indo preso. E não entra né? Nesse Pode risco. ser até que Pode sim, ser. mas aí tem que verificar. Caiu no encanto da sereia, como diz, né, do escritório aí, e agora cada gestor... E outra coisa que tem que ficar muito atento são os DIPANs, cálculos do ICMS. Cuidado! Aliás, Morandini, deixa eu aproveitar aqui, nós estamos chegando no finalzinho do programa, e agradecer o jornalista Antônio Carlos Morandini, que nos alertou em relação a TUTS, a CPFL, foi aqui no programa do Morandini e nós estamos já Vocês entraram com um processo administrativo na Câmara de Ribeirão Todo mundo pode entrar. Processo jurídico. Eu acredito que a gente ganhando essa causa vai ter uma economia aí de 7 a 8 mil reais por mês para os cofres públicos, já é algo significativo. No final do ano podemos chegar a 90 a 100 mil reais. Obrigado, Morandini. Jornalista Morandini, com toda a sua experiência. Não sei se eu falo que você é jornalista ou homem público. Não, já enfim, foi. essa Já mescla. foi. Não, mas conhece, sabe os caminhos. E Agora o uma Morandini coisa. tem esse perfil de realmente ajudar. Não Outra apenas apontar os erros, mas ajudar principalmente. Outra coisa, a CPFL passou por chineses, viu? Olha só. Foi comprada pelos chineses há pouco tempo agora. E temos um embrólio aí dessas árvores que estão sendo de... Meu Deus do céu! Derrubando. O vereador Lincoln Fernandes entrou na justiça para tentar uma liminar para barrar isso daí e não conseguiu. Não conseguiu. Ele vai ter que buscar outros caminhos. Cumprimentar o vereador Lincoln Fernandes por essa iniciativa, por estar brigando, batendo de frente com a CPFL para que pare essa tragédia. Pelo amor de Deus. Gente, derrubando, Agora, como é porque que não poda. Como porque é que não a poda as Secretaria do árvores. Meio Ambiente de Ribeirão Preto Então. vai apoiar um negócio desse? Meu amigo, Nós doutor Ocano. estamos protestando também, fazendo coro a essa ação do vereador Lincoln Fernandes. Obrigado a você. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã com Larga Brasa.